Minha vida sempre foi previsível. Todas as manhãs, acordo às 6 horas, preparo um chá, tomo sentado numa cadeira surrada e olho pela janela para a rua Mesquite, onde raramente acontece alguma coisa. Virou meu ritual desde que Boyd morreu, 4 anos atrás. Não posso dizer que sinto muita falta dele. 39 anos de casamento me ensinaram muita coisa, principalmente que não se pode confiar nas pessoas, mesmo naquelas com quem se dorme. Meu nome é Evelyn Quincy. Tenho 67 anos e moro em Los Chaves, uma cidade que a maioria dos americanos não conseguiria encontrar no mapa. É um lugar onde todos se conhecem, mas preferem manter distância. Isso funciona para mim. Depois de décadas como caixa no supermercado Uptovlais, já vi pessoas o suficiente para saber que quanto menos contato, menos frustração. É segunda-feira, dia de pagar contas. Tiro uma pasta de couro velha da gaveta da comoda, onde guardo todos os meus documentos financeiros. Boyd sempre zombou do meu pedantismo, mas é por isso que nunca tivemos sérios problemas financeiros, ao contrário do nosso filho, Percy. Percy Quincy, meu único filho, agora tem 43 anos. Ele é dono de uma pequena empresa de limpeza que, segundo ele, está prestes a começar a dar lucro considerável. Ouço essa frase há 15 anos. Sua esposa, Raquel, de 39 anos, trabalha como recepcionista na clínica particular do Dr. Ramon. Raquel sempre me olha com um desdém mal disfarçado, como se eu fosse uma peça de museu do século passado. Talvez, para ela, eu seja. Espalho as contas na mesa de jantar e começo a preencher os cheques, luz, água, telefone, internet, que quase nunca uso, mas Percy insistiu que minha mãe precisa se manter atualizada. Concluído o pagamento, verifico o status da minha conta bancária e é aí que travo. Algo não bate. Pelos meus cálculos, deveria haver cerca de 46 mil dólares na conta. É o dinheiro que sobrou da morte de Boyd, do seu seguro de vida e das pequenas economias que juntamos a vida toda. Mas o extrato só mostra 38.622 dólares. Pego minha calculadora e verifico os cálculos novamente. A aposentadoria chega regularmente e gasto muito pouco. Mesmo com todas as despesas dos últimos meses, o valor não deveria ter caído tanto. Conferi novamente os extratos dos últimos 6 meses. De fato, uma certa quantia desaparece da minha conta todo mês, geralmente em torno de 500 dólares. Não saquei esse dinheiro. Sinto um arrepio na espinha. Alguém está roubando meu dinheiro. Mas como? Meu cartão bancário está sempre comigo. Nunca contei a senha a ninguém. A menos que... Não, não pode ser. Estou afastando o pensamento que passou pela minha cabeça. Meu próprio filho não me roubaria. Embora eu me lembre do Natal do ano passado, quando Percy e Raquel vieram me fazer uma visita surpresa. Eles raramente me visitam sem motivo, geralmente só quando precisam de alguma coisa. Naquela vez, Percy foi excepcionalmente gentil, me ajudando na cozinha, perguntando sobre minha saúde e até se oferecendo para me levar ao banco para me ajudar a entender o novo sistema bancário online. Recusei, preferindo fazer as coisas do jeito antigo. Mas agora me pergunto, não foi quando ele tentou acessar minha conta? Também me lembrei das poucas vezes em que flagrei Percy remexendo meus documentos. Ele sempre dava explicações plausíveis, procurando fotos antigas de família, me ajudando a organizar meus papéis e assim por diante. Mas e se ele estivesse mesmo procurando informações sobre minha conta bancária? Um telefonema interrompe meus devaneios. É Raquel, com a voz estranhamente alegre. Evelyn, como vai? Percy e eu estávamos pensando em vir aqui neste fim de semana. Talvez pudéssemos fazer o jantar juntos. Desde quando eles se interessam em jantar juntos? Eles só me visitam uma vez por mês há mais ou menos um ano, e isso é por necessidade. Algum problema, Raquel? Pergunto sem rodeios. Não, não é nada. Só sentimos sua falta, ela responde, mas com a voz um pouco trêmula. O Percy queria falar com você sobre os assuntos de família. Assuntos de família. Da última vez que o Percy quis discutir assuntos de família, ele me pediu um empréstimo de 5 mil dólares para expandir os negócios. Dei o dinheiro a ele, mesmo sabendo que nunca mais o veria. Não foi um empréstimo, mas um presente, como tantos outros empréstimos antes dele. Diga ao Percy que já tenho planos para o fim de semana, minto.
Talvez na próxima. Desligo o telefone e olho meus extratos bancários novamente. Se o Percy realmente tivesse conseguido acesso à minha conta, provavelmente estava sacando dinheiro regularmente. Mas como posso provar isso? E o que eu faria se fosse confirmado? A ideia de que meu próprio filho pudesse estar me roubando era dolorosa, mas não tão chocante. Percy sempre fora uma criança difícil. Mesmo criança, ele preferia a manipulação à conversa franca. Boyd via isso como um sinal de inteligência. Eu via isso como um sinal de alerta. Com o tempo, Percy aprendeu a mascarar suas verdadeiras intenções sob uma camada de falsa preocupação. Mas uma mãe sempre enxerga através do seu filho. Raquel entrou na vida dele há 15 anos. Uma mulher linda e ambiciosa, com olhos frios e lábios sempre apertados. Ela nunca escondeu sua frustração com Percy e suas constantes dificuldades financeiras. Às vezes, eu achava que ela me olhava como se eu fosse um caixa eletrônico ao qual eles tinham acesso. Levantei-me e fui até a janela. Começava a chover lá fora, algo raro em nossa cidade árida. Gotas escorriam pelo vidro, distorcendo a vista da rua vazia. Que simbólico, pensei. Tudo na minha vida agora parecia distorcido, confuso. O que eu faço? Vou ao banco e denuncio uma possível fraude? Mas e se eu estiver errado e for algum tipo de erro técnico? E se eu estiver certo e for mesmo Percy? Eu conseguiria processar meu próprio filho? Mesmo depois de tudo o que aconteceu, parecia uma atitude cruel demais. Decidi primeiro me certificar das minhas suspeitas. Amanhã, vou ao banco e peço um extrato completo de todas as transações dos últimos 6 meses. Verei exatamente quando o dinheiro foi sacado. Talvez até descubra onde as transações ocorreram. Se for o Percy, preciso ter certeza. Passei o resto do dia pensando na minha vida e em como eu estava em uma situação em que meu próprio filho poderia estar me roubando. Boyd sempre o mimou, dando-lhe dinheiro em cima da hora, nunca exigindo responsabilidade. Ele é nosso único filho, Evei, disse Boyd. Temos que ajudá-lo. Depois que Boyd morreu, Percy pareceu mudar suas expectativas para mim. Mas eu não sou Boyd. Sempre vi nosso filho nos usando. Percy era um garoto que conseguia tudo o que queria. Se recusávamos algo a ele, ele tinha acessos de raiva tão grandes que era mais fácil ceder. Boyd chamava isso de temperamento explosivo, mas eu o via como mimado e egoísta. Com o passar dos anos, essas características não desapareceram. Apenas assumiram formas mais sutis. Agora, em vez de birras, havia manipulação, promessas nunca cumpridas e mentiras habilidosas e elaboradas. Na adolescência, Percy começou a roubar pequenos furtos, primeiro da minha carteira, depois dos armários da escola. Boyd sempre dava desculpas. Todas as crianças passam por isso. Ele só está testando limites. Não é sério. Mas eu vi que era sério. Vi meu filho se tornando um homem que achava que podia pegar as coisas dos outros sem pedir e sem consequências. Quando Percy completou 18 anos, tentou a faculdade, mas desistiu depois de um semestre. Não era para mim, disse ele na época. Depois, vieram anos de ganhos ocasionais, empreendimentos comerciais fracassados e constantes pedidos de ajuda financeira. Boyd e eu pagamos seu primeiro carro, a primeira prestação do apartamento, quitamos suas dívidas quando ele tentou abrir uma loja de videogames e faliu 6 meses depois. Tentei ser mais durona, dizendo a Boyd que não estávamos ajudando nosso filho, mas sim tornando-o dependente de nós. Mas Boyd sempre cedia e, com o tempo, Percy soube que poderia nos pedir dinheiro a qualquer momento. Raquel entrou na vida dele quando ele tinha 28 anos. Ela trabalhava no mesmo bar onde Percy fazia bicos como barman. Linda, mas com uma dureza interior que transparecia no olhar, na linha dos lábios, na postura. Boyd não gostou dela imediatamente, o que era incomum nele. Ele geralmente tentava ver o melhor nas pessoas. Aquela mulher está com ele pelo dinheiro, disse-me depois do primeiro encontro. Mas nosso filho não tem dinheiro. Ao que respondi, ele não tem, mas nós temos. E Boyd entendeu o que eu queria dizer. Raquel via Percy não tanto como uma pessoa, mas como sua potencial herança. E, como se viu, ela não ia esperar. Eles se casaram depois de um ano de convivência.
Raquel insistiu em uma cerimônia pequena para não gastar muito dinheiro, como ela mesma disse, olhando para mim. A viagem de casamento deles foi paga por nós, assim como a entrada da casa. E muitas outras coisas também. Depois do casamento, Percy decidiu abrir seu próprio negócio, uma empresa de limpeza. É uma situação vantajosa para todos, ele nos convenceu. Todo mundo precisa de limpeza, especialmente os ricos que podem pagar por ela. Boyd lhe deu um capital inicial de $20.000. Eu era contra, mas não discuti. Era o dinheiro de Boyd, dinheiro que ele havia ganhado ao longo dos anos trabalhando para uma construtora. O negócio de Percy estava à tona, mas por pouco. A cada poucos meses, surgiam circunstâncias imprevistas que exigiam investimentos adicionais. Boyd continuava dando dinheiro. Eu fiquei quieto até certo ponto. Quando Boyd foi diagnosticado com câncer, tudo mudou. A doença progredia rapidamente. Os médicos lhe deram, no máximo, 1 ano de internação. Durante esses meses, Percy e Raquel tornaram-se notavelmente atenciosos. Vinham toda semana, trazendo compras, ajudando nas tarefas domésticas. Raquel até aprendeu a fazer a sopa favorita de Boyd. Vi a alegria do meu marido com as visitas, seus olhos brilhando de esperança de que nosso filho finalmente estivesse crescendo, se tornando responsável. Vi algo mais. Vi como, depois que Boyd foi para o quarto, Percy começou a me perguntar sobre o seguro, sobre como o testamento foi feito, sobre nossas economias. Eu respondi evasivamente, e isso o deixava irritado. Somos uma família, mãe, ele disse com pressão. Precisamos saber como cuidar do seu futuro. Meu futuro? Como se eu já estivesse à beira da morte, não o pai dele. Boyd morreu tranquilamente durante o sono, sem sequer chegar ao tempo previsto pelos médicos. No funeral, Percy chorou tão genuinamente que até eu quase pude acreditar em sua dor. Raquel estava ao lado dele, segurando sua mão, seu rosto uma máscara de pesar. Mas seus olhos permaneceram secos e frios. Depois do funeral, eles começaram a me visitar com menos frequência. Primeiro, uma vez a cada 2 semanas, depois uma vez por mês, e depois apenas nos feriados. Cada visita era acompanhada de conversas sobre dinheiro. Mãe, você não está passando fome na sua aposentadoria, está? Mãe, você deveria comprar algo bom. Você tem o seguro do seu pai? Mãe, talvez você devesse reformar os móveis, fazer reparos. Não caí nesses truques. O dinheiro que sobrou da morte de Boyd era meu seguro de velhice. Eu não ia gastá-lo com os caprichos de Percy ou Raquel. Isso pareceu decepcioná-los e até mesmo irritá-los. Aos poucos, nosso relacionamento ficou ainda mais tenso. Eles ligavam cada vez menos, vindo apenas se precisassem de alguma coisa. Eu me acostumei com a solidão, até passei a amá-la. Eu me sentia mais calmo no silêncio da minha própria casa do que perto do meu filho e da esposa dele. E agora isso, dinheiro sumindo da minha conta sem que eu tivesse sacado. Ligações estranhas da Raquel oferecendo visitas surpresa. Tudo indicava que minhas piores suspeitas poderiam ser verdadeiras. À noite, tomei chá e um comprimido para dormir, mas o sono não vinha. Meus pensamentos giravam em torno da mesma coisa: como Percy poderia ter acesso à minha conta? E o que eu diria a ele se o pegasse em flagrante? Acordei esta manhã com uma decisão firme. Eu iria ao banco hoje, mas não há minha agência habitual na rua principal, e sim a do Shopping Oasis, do outro lado da cidade. Se o Percy realmente estiver sacando dinheiro da minha conta, provavelmente o fará onde há menos chance de me encontrar ou encontrar alguém que eu conheça. Vesti-me com um cuidado especial, escolhendo um terno azul marinho que só usava em ocasiões especiais. Arrumei o cabelo e até apliquei um pouco de maquiagem. Queria parecer séria para que os funcionários do banco levassem meu pedido a sério. Mas, acima de tudo, queria me sentir forte, usar uma armadura que me protegesse de uma possível dor caso minhas suspeitas se confirmassem. O velho sedã que Boyd e eu compramos 12 anos atrás não pegou imediatamente. Eu nunca fui um bom motorista, então saí da garagem devagar, como se estivesse deliberadamente adiando o inevitável. Levei cerca de 20 minutos para chegar ao Shopping Oasis, e decidi usar esse tempo para organizar meus pensamentos. Liguei o rádio e ouvi uma música antiga que Boyd gostava de cantarolar quando estava consertando coisas na garagem.
A melodia simples de repente me trouxe lembranças, e me peguei pensando no passado, em como Percy e eu havíamos chegado a este triste presente. Percy nasceu quando eu tinha 24 anos. Jovem e inexperiente, tentei ser a mãe perfeita. Li livros sobre parentalidade, segui os conselhos médicos e tentei dar ao meu filho o máximo de atenção possível. Boyd, por outro lado, achava que um menino deveria ser criado sem muita papas na língua e frequentemente me criticava por ser muito mole, na opinião dele. Talvez ele tivesse razão. Talvez eu tivesse mimado meu filho demais quando criança, dando a ele tudo o que queria, desde que não fizesse birra. As birras do Percy eram espetaculares. Ele podia gritar por horas. E uma vez, quando tinha 7 anos, quebrou todos os pratos do armário da cozinha porque eu não quis comprar um brinquedo que ele viu na loja. A cada ano, ficava mais difícil. O Percy vivia se metendo em encrenca na escola, brigando com os colegas, sendo grosseiro com os professores, matando aula. Éramos chamados com frequência à sala do diretor. Boyd costumava gritar com o filho, prometia puni-lo, mas nunca cumpria suas ameaças. E eu sempre dava desculpas para o comportamento dele, ele é só um menino agitado. Os professores implicam com ele. É uma idade de transição. Parando num sinal vermelho, balancei a cabeça. Quem eu estava enganando todos esses anos? Percy sempre foi um garoto complicado. Mas, em vez de ajudá-lo a se tornar uma pessoa melhor, Boyd e eu cedemos às suas piores qualidades, eu com minha eterna disposição de proteger, Boyd com sua disciplina inconsistente. Aos 16 anos, Percy estava experimentando álcool, e eu suspeitava de drogas leves. Suas notas eram tão ruins que a faculdade estava fora de cogitação. Boyd ficou realmente furioso então, pela primeira vez. Não trabalhei a vida toda para fazer do meu filho um ninguém, gritou. Ele e Percy brigaram tanto que o filho saiu de casa e não apareceu por 3 dias. Eu estava em pânico, ligando para todos os amigos dele, querendo até ir à polícia. Boyd me interrompeu. Ele vai voltar quando estiver com fome, disse ele, confiante. E ele tinha razão. Percy voltou sujo, faminto e furioso. Mas, em vez de remorso, exigiu dinheiro. Preciso de 500 pratas, declarou, olhando-me nos olhos com ar desafiador. Recusei. E então ele começou a gritar, acusando-nos de sermos maus pais, de nunca o termos amado, de odiarmos esta família. Boyd não aguentou mais e deu-lhe um tapa, o primeiro e único tapa da sua vida. Percy calou-se e sorriu. Aí está o verdadeiro você, disse ele e foi para o seu quarto. Não defendi meu filho naquela época, embora geralmente o fizesse. Algo em seu comportamento, em suas palavras, me tocou profundamente. Talvez tenha sido a primeira vez que o vi de verdade, não como eu queria vê-lo, mas como ele realmente era. Depois do ensino médio, Percy tentou cursar uma faculdade comunitária, mas desistiu depois de um semestre. Não era para mim, disse ele. E, mais uma vez, Boyd e eu não insistimos. Depois, houve anos de ganhos eventuais, empreendimentos fracassados e constantes pedidos de dinheiro. O primeiro negócio sério de Percy, uma loja de videogames, faliu depois de 6 meses. Ele chegou até nós com $20.000 em dívidas e com os olhos de um cachorro espancado. Não consigo fazer isso sem a sua ajuda, disse ele na época. Boyd concordou em ajudar sem pensar 2 vezes. Eu era contra, mas fiquei em silêncio. Virou nosso roteiro familiar, Percy pede, Boyd dá, eu fico quieto. O sinal ficou verde e continuei meu caminho. Do lado de fora da janela, flutuavam as ruas familiares de Los Chaves, uma cidade que nunca mudava. As mesmas lojas, as mesmas casas, os mesmos rostos. Às vezes, eu sentia como se o tempo tivesse parado ali, e que éramos os únicos envelhecendo. Meus pensamentos voltaram para Raquel. Quando ela entrou na vida de Percy, ele tinha 28 anos. Trabalhava como barman no bar local, o Danny's, onde havia aceitado um emprego após outro fracasso comercial. Raquel era a nova garçonete linda, com longos cabelos escuros e olhos frios. Ela notou Percy imediatamente, o que me surpreendeu. Meu filho não era bonito e, a essa altura, estava começando a ficar tão gordo e careca quanto o pai. Além disso, ele não tinha dinheiro nem perspectivas. O que poderia atrair uma mulher como Raquel? Eu obtive a resposta na primeira vez que a conheci.
Raquel veio jantar, trouxe uma garrafa de vinho barato e um bolo do supermercado. Ela encantou Boyd a noite toda, rindo de suas piadas, perguntando sobre seu trabalho, admirando a casa. Ela quase me ignorou, mas notei como seu rosto mudou quando Boyd mencionou que se aposentaria em breve e que estávamos guardando uma boa quantia para a velhice. Seus olhos literalmente brilharam. Ela se tornou ainda mais gentil, ainda mais atenciosa. Depois do jantar, quando Percy saiu para acompanhá-la até o carro, Boyd me disse: "Boa moça, não é?" E eu respondi: "Ela está com ele pelo dinheiro." Nosso dinheiro. Boyd ignorou minhas palavras na ocasião. Mas, alguns meses depois, quando Raquel começou a insinuar um casamento, ele ficou mais cauteloso. "Talvez você estivesse certa", disse-lhe um dia após a visita. Naquela época, Percy já havia se mudado para o apartamento alugado de Raquel e parado de trabalhar no bar, explicando que estava procurando algo melhor. Eles se casaram um ano depois de se conhecerem, uma cerimônia modesta na prefeitura, uma recepção modesta em um restaurante local, tudo às nossas custas, é claro. A viagem de casamento para a Flórida também foi um presente nosso. Boyd me disse então, que esta seja a última coisa que lhes daremos. É hora de se virarem sozinhos. Mas, claro, não foi a última. Logo, Percy teve a ideia de abrir uma empresa de limpeza. "É uma situação vantajosa para todos", disse ele. "Todo mundo precisa de limpeza, especialmente em nossa cidadezinha empoeirada. O investimento inicial é mínimo e o potencial é enorme." Boyd lhe deu $20.000. Mais uma vez, eu era contra, mas fiquei em silêncio. A empresa realmente decolou e, por um tempo, parecia que Percy finalmente havia encontrado sua vocação. Ele contratou algumas mulheres, comprou equipamentos e até alugou um pequeno escritório. Mas então os problemas começaram: um cliente se recusou a pagar, o equipamento quebrou ou as mulheres pediram demissão. A cada vez, Percy vinha até nós com novos pedidos de dinheiro, e a cada vez, Boyd dizia: "Esta é a última vez." E, em todas as vezes, não era verdade. Raquel trabalhava como recepcionista na clínica do Dr. Ramon. Ela sempre se vestia impecavelmente, usava joias caras e falava com leve desdém sobre tudo e todos, sobre seus colegas de trabalho, sem educação, sobre nossa cidade, um buraco para sair, sobre nossa casa, bonita, mas tão antiquada, sobre Percy, quando ela pensava que eu não estava ouvindo. "Se você ao menos me seguir em frente", ela dizia. Eu não entendia por que ela estava ficando com ele. Se dinheiro era o objetivo dela, então Percy claramente a decepcionou. Talvez ela ainda estivesse esperando pela nossa herança. Ou será que ela simplesmente tinha medo da mudança? Ou será que a frieza dela estava mascarando seus verdadeiros sentimentos? Eu não sabia e, francamente, não me importava. O importante era que o casamento deles parecia estável, e pelo menos Percy não estava vivendo às nossas custas. Mas então Boyd foi diagnosticado com câncer. Foi como um raio. Meu marido, durão e forte, de repente se tornou uma sombra pálida do que era antes. Os médicos lhe deram, no máximo, 1 ano de vida. Foi durante aqueles dias terríveis que vi pela primeira vez Percy e Raquel se tornarem verdadeiramente atenciosos. Eles vinham toda semana, trazendo compras, ajudando nas tarefas domésticas. Raquel até aprendeu a fazer a sopa de feijão com presunto favorita de Boyd. Boyd ficou comovido com a atenção deles. "Veja", ele me disse, "nosso menino cresceu agora. Posso ir em paz." Assenti e sorri, mas algo dentro de mim se apertou de ansiedade porque vi algo que Boyd não tinha visto em sua gratidão. Vi como, depois que Boyd foi para o quarto descansar, Percy começou a me perguntar sobre o seguro, sobre o testamento, sobre nossas economias. "Temos que estar preparados para tudo, mãe", ele dizia com preocupação fingida. "Precisamos saber como garantir o seu futuro." Respondi evasivamente, e isso o deixou furioso. Um dia, quando mais uma vez evitei uma resposta direta, ele agarrou meu braço com tanta força que o machucou. "Você não confia no seu próprio filho", sibilou. Olhei-o nos olhos e respondi: "Não." Ele soltou minha mão e nunca mais a levantou na minha frente. Mas eu o vi com Raquel cochichando, lançando olhares para mim. Boyd morreu tranquilamente durante o sono, sem sequer chegar à hora prevista pelos médicos. No funeral, Percy chorou tão genuinamente que quase acreditei em sua dor.
Raquel segurou sua mão, seu rosto uma máscara de pesar, mas seus olhos permaneceram secos e frios. Depois do funeral, eles começaram a me visitar com menos frequência, primeiro a cada 2 semanas, depois uma vez por mês e, finalmente, apenas nos feriados. Cada visita era acompanhada de conversas sobre dinheiro. Mãe, você não está passando fome na sua aposentadoria, está? Mãe, você deveria comprar algo bom. Você tem o seguro do seu pai. Mãe, talvez você devesse reformar os móveis, fazer reparos. Não caí nesses truques. O dinheiro que sobrou da morte de Boyd era meu seguro de velhice. Eu não ia gastá-lo com os caprichos de Percy ou Raquel. Isso pareceu decepcioná-los e até mesmo irritá-los. Um dia, Percy chegou sozinho, sem Raquel. Parecia exausto e nervoso. Mãe, preciso da sua ajuda, disse ele, sem me olhar nos olhos. A empresa está com problemas. Posso perder tudo. Perguntei quanto ele precisava. $10.000, respondeu ele tão baixinho que mal consegui ouvir. $10.000. Era quase um quarto do dinheiro que sobrou da morte de Boyd. Hesitei. Por um lado, era meu filho, e ele parecia genuinamente desesperado. Por outro, eu já havia lhe dado dinheiro tantas vezes, e nada mudará. Vou pensar nisso, eu disse. Percy assentiu e saiu sem nem terminar o chá que eu lhe servirá. No dia seguinte, Raquel ligou. Sua voz era doce. Evelyn, você não tem ideia de como o Percy está preocupado com a empresa. Temo pela saúde dele. Ele mal dorme. Não come. Por favor, ajude-o. Concordei em dar-lhe $5.000, mas não $10.000. Percy veio buscar o cheque no mesmo dia. Ele estava estranhamente quieto, até me agradecendo, algo que quase nunca tinha feito antes. Eu te pago de volta, prometo, disse ele, guardando o cheque no bolso. Nós dois sabíamos que era mentira. Depois daquele incidente, eles começaram a me visitar com mais frequência. Ligaram, me convidaram para jantar, perguntaram sobre minha saúde. Eu sabia que eles esperavam por uma nova ajuda financeira, mas uma parte de mim ainda estava feliz com a atenção deles. Que bobagem, eu acho. O shopping Oasis já aparecia ao longe. Entrei no estacionamento, pensando no que faria se minhas suspeitas se confirmassem, se eu descobrisse que Percy de fato tinha, de alguma forma, obtido acesso à minha conta e estava roubando meu dinheiro. Parte de mim queria simplesmente esquecer, fingir que não tinha percebido. Afinal, é só dinheiro. E ele é meu filho, meu sangue. Mas a outra parte, a que se fortalecerá ao longo dos anos, exigia justiça. Por que eu deveria deixá-lo me roubar? Por que eu deveria ser a eterna vítima? Estacionei o carro e sentei-me por um momento, organizando meus pensamentos. Se Percy realmente está roubando meu dinheiro, então ele encontrou uma maneira de acessar minha conta, provavelmente falsificou documentos ou, de alguma forma, descobriu minhas senhas. Isso não é apenas roubo. Isso é traição no nível mais profundo. E o que eu diria a ele se o pegasse em flagrante? O que eu faria? Denunciaria meu próprio filho à polícia? Eu não suportava a ideia, mas não podia deixá-lo continuar roubando. Tinha que parar. Decidi que primeiro obteria um relatório completo de todas as transações na minha conta nos últimos 6 meses. Veria exatamente quando o dinheiro foi sacado e talvez até descobriria onde as transações ocorreram. Se for o Percy, preciso ter certeza. E então, decidirei o que fazer em seguida. Com esse pensamento, saí do carro e me dirigi à entrada do shopping. O banco ficava no primeiro andar, ao lado de um grande supermercado. Meu coração batia forte no peito e minhas palmas ficaram úmidas. Eu me sentia tanto uma velha indefesa quanto uma detetive determinada na pista de um criminoso. E esse criminoso poderia ser meu próprio filho. Ao entrar no shopping Oasis, senti imediatamente o forte contraste entre o calor lá fora e o ar fresco e climatizado lá dentro. Meus olhos não se adaptaram imediatamente à iluminação fraca após o sol forte, e precisei parar por um instante para me orientar. O shopping estava meio vazio, uma visão comum em uma manhã de dia de semana. Alguns idosos passeavam lentamente pelas vitrines, uma jovem mãe tentava acalmar seu bebê que chorava e 2 adolescentes estavam sentados em um banco, olhando para seus celulares.
Verifiquei as placas e segui em direção ao banco, que ficava no fundo do primeiro andar. Caminhei devagar, em parte porque meus joelhos estavam doendo mais ultimamente, em parte porque eu ainda não tinha certeza da minha decisão. E se eu estivesse errado? E se o dinheiro sumisse por algum outro motivo, uma falha técnica, um erro bancário? Eu pareceria uma velha idiota e paranoica. Mas, por outro lado, e se eu estiver certo? E se meu próprio filho estiver realmente me roubando? O que eu faria então? Denunciá-lo à polícia? Confrontá-lo diretamente? Ou simplesmente fingiria que não percebi, como sempre fiz, preferindo a paz na família à justiça? Parei em frente à vitrine de uma joalheria, olhando meu reflexo no vidro. A mulher que me encarava parecia mais velha do que eu me sentia, cabelos grisalhos arrumados em um estilo conservador, rugas ao redor dos olhos e da boca, e ombros ligeiramente curvados. Quando foi que fiquei tão velha? Quando foi que me transformei nessa mulher insegura e assustada? Vi um movimento no reflexo atrás de mim, alguém passando rapidamente e, por um segundo, pensei que fosse o Percy. Virei-me bruscamente, mas tudo o que vi foram as costas de um homem que já desaparecia na esquina. Claro, não podia ser o Percy. O que ele estaria fazendo ali a esta hora? Devia estar no trabalho, administrando sua empresa de limpeza. Continuei em direção à margem, tentando acalmar meus nervos. Nos muitos anos que vivi com Boyd, aprendi a esconder minhas emoções. Meu marido não tolerava birras femininas, como ele as chamava. Controle-se, Evey, ele dizia sempre que eu começava a expressar meu descontentamento ou frustração. Com o tempo, aprendi a guardar meus sentimentos bem fundo, mostrando ao mundo apenas um rosto calmo e imperturbável. Esse hábito permaneceu comigo mesmo depois da morte de Boyd. A agência bancária era maior do que a que eu costumava usar. Era moderna, com cartazes coloridos anunciando empréstimos e oportunidades de investimento, vários caixas eletrônicos na entrada e um balcão de recepção onde uma jovem com um sorriso perfeito atendia os clientes. Bom dia. Como posso ajudar? Perguntou ela quando me aproximei. Gostaria de falar com alguém sobre a minha conta, respondi, tentando manter a voz confiante. Claro, ela sorriu ainda mais. Você pode me dizer seu nome, por favor? Evelyn Quincy. Ela digitou algo rapidamente no computador e assentiu. Obrigada, senhora Quincy. Por favor, sente-se ali. Ela apontou para uma fileira de cadeiras encostada na parede. Vou ver quem pode falar com a senhora. Dirigi-me ao assento designado, mas assim que o alcancei, meu olhar pousou na área de caixas eletrônicos no canto da sala. E lá, parado bem na minha frente, estava Percy. Ao lado dele, Raquel se mexia nervosamente de um pé para o outro, olhando ao redor. Fiquei paralisada, sem acreditar no que via. Eles estavam ali, ao mesmo tempo que eu, no caixa eletrônico. Meu filho e a esposa dele, que deveriam estar trabalhando àquela hora. Raquel dizia algo baixinho para Percy, com um rosto preocupado. Percy parecia concentrado. Ele havia inserido um cartão no caixa eletrônico e digitava algo no teclado. Meu cartão? Minha senha. Como ele poderia saber? E então me lembrei. Alguns meses atrás, perdi minha carteira. Procurei por toda parte, tinha certeza de que a tinha deixado no supermercado. Mas no dia seguinte, Percy a trouxe para mim, dizendo que a tinha encontrado na entrada da minha casa. Você deve ter deixado cair quando saiu do carro, disse ele. Então, fiquei muito grata por não ter notado seu comportamento estranho, seu olhar esquivo. Agora tudo chegava ao ápice. Ele não tinha encontrado minha carteira. Ele a roubou, copiou meu cartão ou fez alguma outra coisa para ter acesso à minha conta. E então escondeu a carteira de volta para que eu não suspeitasse de nada. Uma onda de raiva tomou conta de mim, tão forte que meus olhos escureceram por um instante. Como ele pôde? Como meu próprio filho pôde fazer isso comigo? Respirei fundo, tentando me acalmar. Não era a hora para emoções. Era a hora de agir. Eu precisava pegá-los em flagrante, ver o que diriam, que desculpas dariam. Com passos firmes, fui até o caixa eletrônico. Percy estava pegando o dinheiro, um maço de notas que ele tentava enfiar apressadamente no bolso. Raquel olhava ao redor, nervosa, e foi a primeira a me notar.
Seus olhos se arregalaram de horror, e ela puxou Percy bruscamente pela manga. Percy, sussurrou ela tão alto que eu conseguia ouvi-la mesmo a poucos metros de distância. Percy se virou e congelou ao me ver. Seu rosto estava pálido, a mão a meio caminho do bolso com o dinheiro. Mãe, sua voz tremeu. O que você está fazendo aqui? Aproximei-me, olhando diretamente em seus olhos. Apesar da minha idade e baixa estatura, me senti forte naquele momento, mais forte do que jamais fora. Igual a você, Percy. Vim ao banco. Minha voz soou surpreendentemente calma. Raquel parecia prestes a desmaiar. Percy tentou dar um sorriso casual, mas não foi convincente. Eu só estava sacando dinheiro, disse ele, evitando meu olhar. Da minha conta. Ambos congelaram, sem saber o que dizer. Seus olhos revelavam medo, pânico e culpa. Culpa. Tinham sido pegos em flagrante, e ambos sabiam disso. Mãe, eu posso explicar, começou Percy, com a voz patética. Estávamos com problemas financeiros, e eu ia pagar até o último centavo. Evelyn, Raquel interveio, com a voz doce e conciliadora. Só queríamos pedir um empréstimo. A empresa está passando por um momento difícil, mas as coisas vão melhorar em breve, e nós... Levantei a mão, interrompendo a torrente de mentiras. Quantas vezes eu já tinha ouvido aquelas promessas? Quantas vezes eu tinha acreditado nelas? Mas não hoje. Hoje seria diferente. Olhei ao redor. Estávamos parados num canto do banco e, felizmente, ninguém estava prestando atenção em nós. Os funcionários estavam ocupados com outros clientes, e algumas pessoas em outros caixas eletrônicos estavam absortas em seus próprios negócios. Quanto vocês sacaram até agora? Perguntei em voz baixa, mas firme. Percy e Raquel se entreolharam. Era óbvio que estavam calculando mentalmente, decidindo se contariam a verdade ou mentiriam. Cerca de $7.000, admitiu Percy finalmente. Mas, mãe, eu juro que íamos devolver. R$ 7.000, repeti, sentindo algo estalar dentro de mim. Era uma quantia considerável, dinheiro que eu vinha economizando para despesas médicas inesperadas, para reparos na casa, para minha velhice. Evelyn, Raquel recomeçou, com a voz ainda mais doce. Você sabe que nunca teríamos feito isso se não fosse absolutamente necessário. O negócio do Percy está em apuros. Não temos condições de pagar a hipoteca da casa. A casa, eu disse, que ajudei você a comprar, pela qual dei uma entrada. Isso foi há muito tempo, disse Raquel rapidamente, com o rosto ligeiramente vermelho. E somos muito gratos por isso. Mas estamos em uma situação muito difícil agora. Olhei para os dois, essas duas pessoas que deveriam ser minha família, meu apoio na velhice. Em vez disso, eles me roubaram, me enganaram, me usaram. E então me dei conta. A solução veio de repente, como um raio de luz na escuridão. Eu sabia o que fazer. Eu sabia como fazê-los parar. Não se preocupe, eu disse calmamente, tão calmamente que ambos congelaram, sem perceber o que estava acontecendo. Você pode ficar com todo o dinheiro. Só fique sabendo que esta conta era para lavagem de dinheiro do tráfico. Fui entregador do seu pai por 20 anos. O banco já está sob vigilância e todas as transações são registradas. Agora o problema é seu. Eu não planejava dizer isso. As palavras saíram dos meus lábios, fruto de anos de ressentimento e frustração, anos deixando Percy e Boyd tomarem decisões por mim, anos me mantendo em silêncio para manter a paz. O efeito foi imediato e avassalador. Percy ficou ainda mais pálido, se é que isso era possível. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Raquel emitiu um som estranho, algo entre um soluço e um grito estrangulado. O quê? O que você disse? Percy finalmente se forçou a dizer. Você me ouviu, eu disse, sem desviar o olhar. Seu pai não era só um operário da construção civil. Era o disfarce dele. Na verdade, ele era traficante, e eu o ajudava, um entregador. Esse dinheiro, acenei para o maço de notas em sua mão, é sujo. E agora que você o sacou, você é cúmplice. Você está mentindo, sussurrou Raquel, mas havia horror em seus olhos. É impossível. Por que não? Perguntei com um leve sorriso.
Porque eu sempre fui a Evelyn quieta e obediente, uma mulher que nunca contrariava o marido, sempre fazia o que se esperava dela. Pessoas assim costumam esconder seus segredos mais obscuros. Percy olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Talvez estivesse. Talvez nunca tivesse me visto de verdade, nunca tivesse me compreendido de verdade como uma pessoa com pensamentos, sentimentos e desejos. Para ele, eu sempre fui apenas a mãe, uma fonte de dinheiro, apoio e amor incondicional. Mas pai, ele gaguejou, incapaz de continuar. Seu pai não era o homem que você conheceu, eu disse com firmeza. Ele era um bom ator. Todas aquelas viagens de negócios, todas aquelas horas extras, ele estava administrando seu verdadeiro negócio. Falei, e parte de mim se maravilhou com a minha própria engenhosidade. De onde surgiu essa história? Por que soava tão convincente? Talvez, lá no fundo, eu sempre tenha desconfiado que a vida de Boyd guardava segredos. Ele viajava a negócios com frequência, voltando tarde, às vezes com somas inesperadas de dinheiro, que ele explicava como golpes de sorte. Não, Percy balançou a cabeça, mas eu podia ver a dúvida em seus olhos. Não, eu saberia. Eu teria notado. Você nunca notou nada além dos seus próprios desejos, eu disse, amargamente. Você não viu como seu pai mudava quando pensava que ninguém estava olhando. Você não ouviu as conversas telefônicas silenciosas no meio da noite. Você não viu as pessoas que às vezes vinham te visitar quando você estava na escola ou com os amigos. Raquel parecia estar recuperando a razão após o choque inicial. Seus olhos se estreitaram e ela me encarou atentamente, como se tentasse determinar se eu estava dizendo a verdade. Se for verdade, disse ela lentamente, por que você não nos contou antes? Por que eu faria isso? Dei de ombros. Boyd estava morto. Estava tudo acabado. Eu pensei que poderia viver confortavelmente com o dinheiro, mas aí o banco começou a fazer perguntas. Acontece que um dos ex-sócios de Boyd foi pego e começou a falar nomes, datas, valores. Os federais estão de olho em todos os que têm ligação com ele, incluindo Boyd, ou seja, eu. E agora? Perguntou Percy, com a voz trêmula. Agora o problema é seu, respondi simplesmente. Você sacou dinheiro daquela conta. Seus nomes estão no sistema agora. Se houver uma investigação, você terá que explicar como conseguiu o dinheiro. Mas nós não sabíamos, exclamou Raquel, elevando a voz uma oitava. Achávamos que só. Você achou que estava roubando de uma velha, sua mãe e sua sogra, completei por ela. Não tenho certeza se isso é melhor aos olhos da lei. Percy parecia prestes a cair. Seu rosto estava pálido, suas mãos tremiam. Ele ainda segurava o dinheiro, como se tivesse esquecido dele. Mãe, sussurrou, o que vamos fazer? Pela primeira vez em anos, ele olhou para mim do mesmo jeito que me olhava quando criança, quando estava assustado ou magoado, como alguém que poderia consertar tudo, fazer tudo ficar melhor. Mas, desta vez, eu não iria salvá-lo. Não sei, Percy, respondi friamente. A escolha é sua. Você pode depositar o dinheiro de volta na conta agora mesmo, e talvez ninguém perceba, ou pode ficar com ele e torcer para ter sorte. A escolha é sua. Raquel agarrou o braço de Percy. Devolve o dinheiro, sibilou. Agora. Percy pareceu confuso, mas obedientemente se virou para o caixa eletrônico. Suas mãos tremiam tanto que ele errou a senha 2 vezes. Eu os observei, sentindo-me estranhamente calmo. O que eu tinha feito era cruel. Eu havia mentido para eles, os tinha matado de susto. Mas eles não mereciam? Não me traíram primeiro. Está feito, disse Percy, virando-se para mim. Seu rosto ainda estava pálido, mas havia algo novo em seus olhos, medo misturado com respeito. Nós. Desculpe, mãe. Eu também, Percy, eu disse. E era a verdade. Lamentei que tivesse chegado a esse ponto. Gostaria que meu próprio filho não tivesse sido capaz disso. Gostaria de ter percebido antes. Raquel puxou Percy pelo braço. Precisamos ir, disse ela, sem olhar para mim. Precisamos conversar sobre tudo isso. Percy assentiu, mas não se moveu. Ele olhou para mim, e havia tantas perguntas em seu olhar, tanto mal-entendido.
Vá, Percy, eu disse baixinho. Vá para casa com sua esposa. Pense no que você fez, no que você se tornou. Ele abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas depois a fechou e apenas assentiu. Raquel praticamente o arrastou para fora do banco sem olhar para trás. Fiquei parado no caixa eletrônico, sentindo a adrenalina ir embora lentamente, deixando para trás o cansaço e uma satisfação estranha e amarga. Eu havia mentido. Eu havia manipulado. Eu os havia matado de susto. E não senti um pingo de remorso. Quando cheguei em casa da minha visita ao banco, minhas mãos ainda tremiam, não de medo, mas da descarga de adrenalina. Nunca pensei que fosse capaz de uma mentira tão fria e convincente. De onde surgiu essa história sobre drogas? De Boyd, meu marido simples e previsível, um traficante? Era tão absurdo que era quase plausível. Preparei um chá e sentei na minha cadeira favorita perto da janela, tentando entender o que tinha acontecido. Uma parte de mim ficou satisfeita com a palidez nos rostos de Percy e Raquel quando perceberam que tinham sido pegos em flagrante. A outra parte sentiu uma leve pontada na consciência por ter mentido e mentido feio. Mas eles não mereciam? Não foram os primeiros a cruzar a linha ao me roubar? Meu telefone tocou enquanto eu terminava minha segunda xícara de chá. O nome do Percy apareceu na tela. Hesitei antes de atender. O que eu diria a ele? Confessar que tinha inventado tudo ou continuar com aquele jogo estranho e perigoso? Olá, eu disse finalmente, tentando manter minha voz neutra. Mãe, precisamos conversar, a voz de Percy soou tensa, quase à beira do pânico. Raquel e eu já estamos aí. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Guardei o telefone, sentindo uma estranha calma crescer dentro de mim. Eles estavam a caminho, então minha mentira tinha funcionado ainda mais do que eu esperava. Decidi não me preparar, não pensar no que ia dizer. Deixar as coisas seguirem seu curso. Afinal, eu não havia planejado a história no banco. Ela simplesmente nasceu em um momento de desespero e raiva. Talvez a mesma coisa acontecesse agora. Menos de 20 minutos se passaram quando ouvi um carro estacionar. Portas bateram, passos apressados na entrada da garagem. Então a campainha tocou, não uma campainha curta como Percy costumava fazer, mas uma campainha longa e insistente. Não me apressei em abrir a porta, dando-lhes tempo para ficarem nervosos por mais um tempo. Finalmente, quando cheguei à porta, respirei fundo e a abri. Percy e Raquel estavam na soleira, ambos parecendo que não dormiam há dias. O rosto de Percy estava pálido, com olheiras. Raquel, normalmente tão bem arrumada e arrumada, não usava maquiagem, o cabelo descuidadamente preso em um rabo de cavalo. Entre, eu disse baixinho, dando um passo para o lado. Eles entraram na sala, mas não se sentaram, mesmo quando eu apontei para o sofá. Ambos ficaram parados no meio da sala, parecendo deslocados e desconfortáveis naquele espaço familiar em que já haviam estado centenas de vezes. Mãe, Percy começou, com a voz trêmula, precisamos ter uma conversa séria sobre o que você disse no banco. Sobre o que exatamente? Perguntei, sentando-me na cadeira. Sobre você ter roubado meu dinheiro, ou sobre de onde veio o dinheiro? Percy e Raquel se entreolharam. Havia uma mistura de medo e confusão em seus olhares. Sobretudo, respondeu Percy. Mãe, o que a senhora disse? É verdade? Papai realmente. Ele gaguejou, incapaz de pronunciar a palavra. Um traficante, completei por ele. O que você acha? Raquel finalmente se sentou na beirada do sofá, com os joelhos tremendo visivelmente. Evelyn, disse ela, tentando falar calmamente, mas sua voz se perdeu. Nós sabemos que o que fizemos foi terrível. O que fizemos é imperdoável. Mas, por favor, nos diga a verdade. Precisamos saber no que nos metemos. Olhei para os dois, aquelas pessoas assustadas que, ontem mesmo, estavam me roubando a sangue frio. Como os papéis mudaram rapidamente. Agora eram vítimas, e eu tinha o destino delas em minhas mãos. A verdade? Perguntei novamente. Tem certeza de que quer saber? Sim, disse Percy com firmeza, olhando-me diretamente nos olhos pela primeira vez em toda a conversa. Mesmo que seja terrível, precisamos saber. Suspirei e me recostei na cadeira.
Continuar com a mentira ou confessar? O que me faria mais bem? O que me protegeria melhor no futuro? Tudo bem, eu disse finalmente. Vou lhe contar a verdade, toda a verdade desde o começo. Os dois se inclinaram para a frente, prontos para ouvir minha confissão. Quando conheci seu pai, comecei, decidindo continuar minha história, ele já estava envolvido nessa atividade. Ele chamava de negócio paralelo. Eu era jovem, ingênua, apaixonada, acreditei quando ele disse que era temporário, que assim que nos recuperássemos, ele pararia. Percy afundou lentamente no sofá ao lado de Raquel, com o rosto em choque. Mas ele não fez isso, continuei. Pelo contrário, só piorou com o tempo. Os clientes aumentaram, as somas aumentaram. Quando você nasceu, Percy, eu esperava que isso mudasse, que ele percebesse os riscos aos quais estava colocando sua família. Mas Boyd sempre foi teimoso. Isto é para você, ele dizia. Então você não precisa de nada. E você, o ajudou? Percy perguntou, sua voz quase inaudível. Não imediatamente, balancei a cabeça. No começo, eu só fechava os olhos. Não fazia perguntas quando ele voltava à tarde da noite com maços de dinheiro. Não perguntava por que um homem com ensino médio e que trabalhava na construção civil podia comprar um carro novo a cada 3 anos. Mas aí, ele me pediu ajuda. Só leve este pacote para este endereço, disse ele. Só entregue este dinheiro para esta pessoa. Pequenas tarefas que se tornaram maiores e mais perigosas com o tempo. Raquel ouvia boquiaberta. Seu rosto expressava uma mistura de horror e, o que era? Admiração? Curiosidade? E ninguém nunca te pegou? Perguntou ela. Em todos esses anos, quase passei por isso, dei de ombros. Uma vez, fui parado pela polícia quando tinha produto suficiente no porta-malas para me condenar a 20 anos de prisão. Mas Boyd conhecia pessoas. Ele tinha conexões não apenas com criminosos, mas também com aqueles que deveriam capturá-los. Percy passou a mão pelo rosto como se tentasse apagar o que ouvirá. Eu nunca notei nada, disse ele, mais para si mesmo do que para mim. Todos esses anos, como pude não enxergar? Você viu o que queríamos que visse, respondi. Uma família normal, um pai que trabalha na construção civil, uma mãe que trabalha como caixa em um supermercado. Nós nos esforçamos muito para te proteger da verdade, Percy. Talvez tenha sido um erro. Talvez devêssemos ter sido mais honestos. Mas fizemos o que achamos certo. E então o papai morreu, disse Percy baixinho. E você seguiu em frente, sozinha. Balancei a cabeça. Não, quando Boyd morreu, decidi que estava farto. Chega. Estou velho demais para esse tipo de risco. Mas o problema é, abaixei a voz, que ainda há dinheiro. Dinheiro que não se explica. Dinheiro que chama a atenção se você começar a gastá-lo. O dinheiro na sua conta, sussurrou Raquel. Exatamente, assenti. O dinheiro que você vinha sacando tão agressivamente nos últimos meses. Ambos se encolheram como se tivessem levado um golpe. Nenhum deles tentou negar o óbvio. Estavam me roubando. Isso já era um progresso. Nós não sabíamos, começou Percy. Nós pensamos. Você achou que estava roubando de uma velha, sua mãe, interrompi. Era para ser fácil e seguro, né? Quem imaginaria que você se envolveria acidentalmente em lavagem de dinheiro do tráfico? O que vamos fazer agora? Perguntou Raquel, com a voz patética. Não sei, dei de ombros. Isso é problema seu, não meu. Mas você é minha mãe, exclamou Percy. Não posso o quê? Olhei para ele friamente. Não posso deixar você enfrentar as consequências dos seus atos? Percy, você me roubou. Você traiu a minha confiança. E agora quer que eu te salve. Sim, nós, ele gaguejou, sem saber o que dizer. Evelyn, Raquel interveio, com a voz mais suave, suplicante. Sabemos que cometemos um erro terrível. Sentimos muito. Sentimos mesmo. Mas, por favor, nos ajude. Não queremos ir para a prisão. Temos a vida inteira pela frente.
Olhei para ela, aquela mulher que sempre me olhava com um desprezo mal disfarçado, que sempre me via como um meio para atingir um fim, e agora implorava por minha ajuda. Eu também tenho uma vida, Raquel, eu disse baixinho. Uma vida que você tentou destruir tomando minhas economias. O que teria feito se eu não tivesse te pegado? Teria continuado roubando até esvaziar a conta completamente? E depois? Esperaria que eu morresse para pegar o resto? Percy e Raquel ficaram em silêncio, e seu silêncio era mais eloquente do que qualquer palavra. Vi vergonha em seus olhos, mas não remorso. Estavam arrependidos, não pelo que tinham feito, mas por terem sido pegos. Preciso pensar nisso, eu disse finalmente. Este não é o tipo de decisão que se toma em 5 minutos. Claro, mãe, disse Percy rapidamente. Só não faça nada precipitado, ok? Sorri. Apressado. Tipo o quê? Denunciar a polícia ou a Receita Federal? Os dois se encolheram. Não, não, protestou Percy. O que eu quis dizer é que poderíamos consertar as coisas. Recuperar o dinheiro. Fazer as pazes. Como exatamente? Perguntei, sem esconder meu ceticismo. Nós poderíamos, gaguejou ele, claramente sem ter uma resposta pronta. Nós poderíamos te ajudar mais. Vir aqui com mais frequência, fazer compras, limpar a casa. Então, você está sugerindo que eu troque os $7.000 que você roubou por lixo e louça de vez em quando? Não consegui esconder o sarcasmo. É uma oferta generosa. Raquel pôs a mão no joelho de Percy, parando-o. Evelyn, disse ela, tentando manter a voz calma e razoável, vamos analisar a situação objetivamente. Se você for à polícia, podemos ser presos. Mas você também terá que responder a algumas perguntas difíceis sobre a origem do dinheiro, seu envolvimento nos negócios de Boyd. Negócios do Boyd. Eu entendi aonde ela queria chegar. Ela estava tentando me ameaçar, insinuando que, se eu fosse à polícia, me machucaria. Você tem razão, Raquel, eu disse com um sorriso. Isso seria desagradável. Mas sabe qual é a diferença entre mim e você? Tenho 67 anos. Vivi a minha vida. Mesmo se eu for presa, o que tenho a perder? Alguns anos sozinha em uma casa que está ficando grande demais para uma senhora idosa? E para você? Lancei um olhar significativo para as duas. Vocês têm muito a perder. Minha ameaça pairava no ar, clara e inconfundível. Vi os dois empalidecerem, percebendo que eu não estava blefando, que estava realmente disposto a destruir suas vidas, mesmo que custasse a minha. Mas eu não quero fazer isso, continuei após uma pausa. Não quero destruir a sua vida, Percy. Não importa o que aconteça, você é meu filho, e eu quero acreditar que, lá no fundo, você ainda é o garoto que eu amei incondicionalmente. Os olhos de Percy se encheram de lágrimas. Pela primeira vez em anos, vi neles uma emoção real e despretensiosa. Mãe, sussurrou ele, não sei o que deu em mim. Estávamos desesperados. A empresa estava desmoronando. O banco estava ameaçando executar a hipoteca da casa. Eu não via outra saída. Sempre há outro jeito, eu disse com firmeza. Você poderia ter vindo até mim. Poderia ter falado comigo honestamente, pedido ajuda em vez de roubar pelas minhas costas. Eu sei, ele abaixou a cabeça. Eu errei. Raquel permaneceu em silêncio, o rosto impenetrável. Eu conseguia ver seu cérebro trabalhando, calculando suas opções, procurando uma saída. Ela sempre fora prática, aquela Raquel, sempre pensando alguns passos à frente. Eis o que vamos fazer, eu disse finalmente. Você vai devolver tudo o que pegou, cada centavo. Você tem 1 mês. 1 mês? Percy me questionou. Mas isso é impossível. Não temos esse dinheiro. Então encontre, minha voz era firme. Venda alguma coisa. Pegue um empréstimo. Faça hora extra. Não importa como você faça isso, mas quero ver $7.000 na minha conta em 1 mês. E se não conseguirmos? Perguntou Raquel cautelosamente. Então vou à polícia, respondi simplesmente. E contarei tudo a eles sobre como você me roubou e de onde veio o dinheiro. Mas isso também iria te prejudicar, exclamou Percy. Sim,
concordei. Mas, como eu disse, não tenho nada a perder. E você? Eles se entreolharam, percebendo que não tinham escolha, que eu os havia encurralado da mesma forma que tentaram me encurralar. Vamos pegar o dinheiro de volta, disse Percy com firmeza. Eu juro, mãe. Vamos consertar isso. Fico feliz em ouvir isso, concordei. Mais uma coisa. Vou mudar os códigos PIN, as senhas, tudo. E se eu notar que $1 sumiu da minha conta sem meu conhecimento, não vou esperar um mês. Vou direto à polícia. Nós entendemos, disse Raquel rapidamente. Nada parecido com isso vai acontecer de novo. Nós prometemos. Olhei para os dois, aquelas pessoas assustadas e patéticas que, ontem, pensaram que poderiam me roubar impunemente. Como os papéis mudam rapidamente. Como os fortes se tornam fracos e os fracos se tornam fortes. Então estamos combinados, eu disse, levantando-me. Agora, se não se importa, estou cansado. Foi um dia longo e cheio de emoções. Eles também se levantaram, visivelmente aliviados pelo fim da conversa. Percy fez um movimento como se quisesse me abraçar, mas depois mudou de ideia e apenas assentiu. Obrigado, mãe, disse-lhe baixinho. Por nos dar uma chance de consertar as coisas. Não respondi. Apenas os acompanhei até a porta e a fechei. Depois, voltei para a sala e sentei-me na minha cadeira, sentindo uma estranha mistura de cansaço e satisfação. Menti para eles, menti de forma tão convincente que quase acreditei na minha própria história. Boyd nunca foi traficante. Era um homem simples e honesto que trabalhou duro a vida toda para sustentar a família. O dinheiro na minha conta era limpo, as economias de Boyd, o seguro dele, minha aposentadoria. Mas Percy e Raquel não sabiam disso, e nunca saberão. Deixe-os viver com medo. Deixe-os pensar que podem ser presos por lavagem de dinheiro a qualquer momento. Talvez esse medo lhes ensine o que eu não consegui ensinar todos esses anos: respeito. Respeito por mim, pela minha vida, pelas minhas decisões. Eu não me sentia culpado pelas minhas mentiras. Afinal, eles foram os primeiros a cruzar a linha ao me roubar. Eu estava apenas me defendendo da única maneira possível, com inteligência e engenhosidade. E se isso significasse transformar Boyd em traficante e eu em cúmplice dele, tudo bem. Era um pequeno preço a pagar pela minha segurança e paz de espírito, pela garantia de que ninguém mais roubaria o que era meu por direito, mesmo que esse alguém fosse meu próprio filho. O tempo tem uma qualidade estranha. Ele se estende infinitamente e voa. Fazia 5 meses desde o dia no banco em que peguei Percy e Raquel sacando dinheiro da minha conta, 5 meses desde que contei aquela mentira incrível que mudou tudo. É um dia quente de primavera. Estou sentado na varanda da minha casa, tomando limonada e observando as crianças da vizinhança brincarem lá fora. Suas risadas vibrantes me lembram do Percy quando criança, tão cheio de energia, tão despreocupado. Quando as coisas mudaram? Quando meu garotinho se tornou um homem capaz de roubar da própria mãe? Muita coisa aconteceu nestes meses. Ou melhor, quase nada aconteceu. E aí reside a maior mudança. Percy e Raquel não me ligam mais pedindo dinheiro. Acabaram-se as visitas surpresas em que mencionam casualmente suas dificuldades financeiras. Nem tentam me manipular para que eu sinta culpa ou pena. Eles desapareceram da minha vida como se nunca tivessem existido. Claro, isso não aconteceu de repente. Depois da nossa conversa, quando lhes dei um ultimato, devolver o dinheiro roubado em até um mês ou eu iria à polícia, eles entraram em pânico. Percy ligava quase todos os dias, com a voz cheia de ansiedade. Mãe, estamos tentando. Sério, disse ele, mas arrecadar $7.000 em um mês é quase impossível. Permaneci inflexível. Você deu um jeito de roubar aquele dinheiro, Percy. Agora dê um jeito de recuperá-lo. Na terceira semana, Raquel veio me ver sozinha. Ela parecia abatida, com olheiras. Pela primeira vez desde que a conheci, ela não estava perfeitamente vestida nem usando maquiagem. Evelyn, disse ela, sentando-se na beirada do sofá da minha sala, vendemos o carro, o que o Percy tinha, e coloquei todas as minhas joias à venda. Arrecadamos quase $5.000, mas precisamos de um tempinho a mais para o resto do dinheiro. Por favor. Olhei para ela atentamente.
Havia medo genuíno em seus olhos, não remorso. Ela não se arrependia do que tinha feito, apenas de terem sido pegos. Mas o medo era real, medo de uma possível prisão, de arruinar suas vidas, do que poderia acontecer se a verdade sobre o dinheiro das drogas não fosse revelada. Certo, eu disse após uma longa pausa. Você tem mais 2 semanas, mas nem um dia mais. Raquel soltou um suspiro de alívio. Obrigada, Evelyn. Não vamos decepcionar você. Eu prometo. Eles cumpriram a promessa. Exatamente 2 semanas depois, Percy transferiu $7.000 para minha conta. Ele não apareceu pessoalmente. Ele não ligou. Ele apenas fez a transferência. Descobri tudo verificando a conta online. Depois disso, silêncio total, nenhuma ligação, nenhuma visita. Era como se Percy e Raquel tivessem decidido desaparecer completamente da minha vida. No começo foi um pouco frustrante, porque Percy era meu único filho. Mas depois percebi que era exatamente isso que eu queria: paz, liberdade de relacionamentos tóxicos, de exigências constantes, de manipulação. Comecei a viver para mim. Pela primeira vez em décadas, pude fazer o que quisesse sem me preocupar com o que Boyd diria ou como Percy reagiria. Inscrevi-me em uma aula de aquarela no centro comunitário local, algo que sempre quis experimentar, mas adiei. Comecei a caminhar mais, a apreciar a natureza e o ar fresco. Fiz novos amigos entre meus vizinhos, pessoas idosas semelhantes que apreciavam os prazeres simples da vida. Um dia, cerca de 3 meses depois do incidente no banco, encontrei Raquel no supermercado. Ela estava parada diante de uma prateleira de enlatados, analisando os preços. Suas roupas eram simples, até um pouco esfarrapadas, nada a ver com seu estilo habitual. Ao me ver, ela se encolheu e quase deixou cair a lata de atum que segurava. Evelyn, ela murmurou, claramente sem saber como agir. Olá, Raquel, respondi calmamente. Como você está? Como está o Percy? Estamos indo bem, disse ela, evitando meu olhar. O Percy conseguiu um novo emprego em uma empresa de limpeza, não é mais um negócio próprio, é apenas um funcionário comum. E eu, ainda estou na clínica. Assenti, sem demonstrar simpatia nem regozijo. Diga a ele que mandei um oi. Eu estava prestes a sair quando Raquel de repente agarrou meu braço. Evelyn, sua voz era baixa, quase suplicante. Você não vai. Você não vai contar a ninguém, vai? Sobre o dinheiro, sobre o Boyd, sobre tudo isso. Olhei para o rosto assustado dela e percebi que minha mentira ainda estava funcionando, que ela ainda estava com medo, medo da polícia, medo de ser presa, medo de ser exposta. Não, Raquel, eu disse suavemente. Contanto que você fique longe do meu dinheiro, seus segredos estarão seguros. Ela suspirou aliviada e soltou minha mão. Obrigada. Eu nos perdoo por tudo. Não respondi, apenas assenti e continuei com a minha vida. Mas aquela breve conversa me deu uma estranha satisfação. Eles ainda estavam com medo. Ainda acreditavam na minha história sobre drogas e lavagem de dinheiro. E esse medo era a minha garantia de que nunca mais tentariam me roubar. No dia seguinte àquele encontro, eu estava sentado na varanda, aproveitando o sol da manhã, quando a campainha tocou. Era o carteiro com uma carta registrada de Percy. Abri o envelope com certa apreensão, sem saber o que esperar. Dentro havia um bilhete curto e um cheque de $3.000. Mãe, escreveu Percy, isso é parte do dinheiro que tiramos de você ao longo dos anos, não só os $7.000 que devolvemos, mas todo o resto. Os empréstimos que nunca pagamos, os presentes que pedimos. Não posso pagar tudo de uma vez, mas enviarei um pouco a cada mês. Não tente entrar em contato comigo. Não estou pronto para conversar. Talvez algum dia, mas não agora. Percy. Fiquei olhando para aquele cheque por um longo tempo, sem saber como me sentir. Por um lado, era a primeira vez que Percy realmente tentava consertar seus erros. Por outro, sua relutância em me ver ou falar sugeria que nosso relacionamento provavelmente estava arruinado para sempre. Mas será que isso foi um desfecho ruim? Talvez às vezes seja melhor não ter um relacionamento do que ter um tóxico e destrutivo. Talvez essa distância, essa alienação, fosse exatamente o que nós dois precisávamos. Coloquei o dinheiro no banco e respondi com um bilhete curto.
consegui. Obrigada, mãe. Não tinha mais nada a dizer. A partir de então, todo mês, eu recebia um cheque do Percy. O valor variava, às vezes 1.000, às vezes menos. Mas ele era firme em seu desejo de retribuir. E isso me reconciliou com a nossa situação de uma forma estranha, não com a traição dele, que eu jamais esqueceria ou perdoaria completamente, mas com o fato de que nosso relacionamento era diferente agora, mais distante, mas talvez mais honesto. Hoje, sentada na varanda observando as crianças brincarem, de repente percebi que estava feliz. Não a alegria radiante e exuberante que os jovens sentem, mas a felicidade tranquila e calma de quem finalmente está em paz consigo mesma. Não me sinto mais usada ou enganada. Não me sinto como um caixa eletrônico para meu filho e minha nora. Sou simplesmente Evelyn, uma mulher que viveu uma vida longa, viu muita coisa, vivenciou muita coisa e agora desfruta de uma paz merecida. Meu telefone tocou, interrompendo meus devaneios. O número era desconhecido. Alô? Atendi. Senhora Quincy? Perguntou uma voz feminina. Aqui é Lorraine, do Centro Comunitário. Estou ligando para lembrá-la da sua aula de pintura amanhã. E também queria lhe dizer que seu trabalho da última aula foi selecionado para uma exposição local. Você se importa? Sorri. Minha aquarela, uma paisagem simples com vista para as montanhas de Los Chaves, havia sido escolhida para a exposição. Quem diria? Não, não me importo, respondi. Obrigada, Lorraine. Estarei lá amanhã, como sempre. Ao desligar o telefone, senti uma onda de orgulho. Aos 67 anos, eu havia começado um novo capítulo na minha vida. Havia encontrado uma nova paixão, novos amigos, um novo significado, tudo graças a uma mentira bem contada. Penso frequentemente naquela história que inventei no banco: Boyd, o traficante, eu, o entregador, o lavador de dinheiro. Essa história nasceu do desespero e da raiva, mas foi tão eficaz que mudou toda a minha vida. Claro, parte de mim sentiu uma pontada de consciência por manchar a memória de Boyd, transformando-o em um criminoso. Mas ele não merecia isso por ter condescendido com Percy? Ele não havia preparado o cenário para que nosso filho crescesse e se tornasse um homem egoísta e irresponsável? E parte de mim se sentiu culpada por talvez ter destruído meu relacionamento com meu filho com essas mentiras. Mas elas já não estavam arruinadas? Vale a pena preservar um relacionamento baseado em uso e manipulação? Não, não me arrependo da minha decisão. Às vezes, mentiras podem ser armas da justiça. Às vezes, podem ser a única maneira de se proteger quando todos os outros meios já se esgotaram. Um mês depois de conhecer Raquel no supermercado, ouvi de um vizinho que a empresa de limpeza do Percy havia fechado, que ele e Raquel haviam vendido a casa e se mudado para um apartamento menor, e que Percy agora estava trabalhando para outra pessoa em vez de para si mesmo. Isso deveria ter me deixado compreensivo, ou pelo menos com pena. Afinal, ele é meu filho. Mas tudo o que senti foi alívio, alívio por eles não poderem mais me exigir dinheiro para o negócio ou para a casa deles, por finalmente estarem encarando a realidade e começando a viver de acordo com suas posses. E talvez essa tenha sido a minha verdadeira vingança, não que eu os tenha assustado com a história das drogas, mas que os tenha forçado a viver honestamente, sem o apoio financeiro com que sempre contaram, sem os empréstimos que nunca foram pagos, sem presentes que, na verdade, eram extorsão. Eu os forcei a crescer. E talvez essa tenha sido a melhor coisa que eu poderia ter feito por eles. O sol começou a se pôr, colorindo o céu em tons de rosa e dourado. As crianças tinham sumido da rua, substituídas por transeuntes noturnos, casais passeando com seus cachorros, idosos aproveitando o frescor após um dia quente. Terminei minha limonada e decidi que era hora de me preparar para o jantar. Esta noite, convidei 2 novas amigas do grupo de pintura, Marta e Ellen. Íamos discutir a próxima exposição e compartilhar ideias para novos trabalhos. Eu nunca tinha convidado ninguém antes, exceto Percy e Raquel. Boyd não gostava de estranhos em casa. E depois que ele morreu, eu simplesmente me acostumei a ficar sozinha. Mas tudo mudou agora. Eu mudei. Tornei-me uma mulher que não tem medo de dizer não, que não deixa que os outros se aproveitem dela, que valoriza sua independência e liberdade acima do falso bem-estar familiar. Às vezes, penso que deveria ter feito isso antes, ter me defendido, ter me recusado a ser vítima, ter encontrado forças para mudar a situação.
Mas, como diz o ditado, antes tarde do que nunca. E aos 67 anos, finalmente comecei a viver para mim. Não sei o que o futuro reserva para Percy e Raquel. Talvez um dia eles percebam que minha história era mentira. Talvez Percy encontre forças para vir falar comigo honestamente, sem fingimento ou manipulação. Talvez possamos construir um novo relacionamento, não tão próximo quanto o relacionamento habitual entre mãe e filho, mas mais saudável do que o que tínhamos antes. Mas mesmo que isso não aconteça, estou bem. Aprendi a viver sem eles, e essa vida tem sido melhor do que eu poderia imaginar. Ao entrar na cozinha para começar a preparar o jantar, notei a correspondência do dia na mesa perto da porta da frente. Entre as contas e folhetos de propaganda, havia outro envelope do Percy. Outro cheque, sem dúvida. Abri e encontrei não apenas um cheque de $2.000, mas também um bilhete. Mãe, dizia, tenho pensado muito ultimamente. Talvez devêssemos conversar. Se você concordar, me ligue. Percy. Fiquei olhando para aquele bilhete por um longo tempo, sem saber como me sentir. Uma parte de mim queria ligar para ele imediatamente, ouvir sua voz, talvez até tentar consertar nosso relacionamento. A outra parte se perguntava se aquilo não era apenas mais uma manipulação. Não haveria alguma intenção oculta por trás daquele convite para conversar? Algum novo pedido de dinheiro ou ajuda? Mas então percebi que não importava mais. Não sou mais uma mulher que pode ser facilmente enganada ou usada. Aprendi a me proteger, a proteger meus limites, meus interesses. E se Percy realmente quiser conversar, eu ouvirei, mas nos meus termos, com minhas novas regras. Coloquei o bilhete na mesa, decidindo pensar nisso mais tarde. Naquele momento, eu tinha outros planos: jantar com amigos, conversar sobre arte, sobre a vida, sobre o futuro, sobre o meu futuro, que pela primeira vez em anos parecia brilhante e cheio de possibilidades. Às vezes, mentiras podem ser armas de justiça. Às vezes, podem ser a única maneira de mudar o que parece imutável. E, às vezes, dessas mentiras, uma vida nova e mais honesta pode nascer. Não sei se fiz a coisa certa mentindo para Percy e Raquel. Não sei se deveria ter terminado nosso relacionamento tão drasticamente. Mas o que eu sei é que, pela primeira vez em anos, me sinto livre, livre de manipulação, livre de culpa, livre de ter que ser o caixa eletrônico de alguém. E essa liberdade vale cada mentira.